O Brasil, ele não está confuso, ele está despertando. Não é tempo de descer o nível, mas é tempo de subir o monte. Oh my... Porque Deus, quando chama o povo, ele chama para um lugar alto. Olá, sejam bem-vindos ao canal Dai uma Voz. Pra quem não me conhece, meu nome é Dayana e hoje vou falar sobre a Parashá. O que é Parashá? Parashá fala de porção. É onde durante a semana eu medito na porção da Bíblia, onde tem os temas, e eu vou meditando durante a semana sobre esse tema que eu vou falar nesse vídeo. E a Parashá é Yitro, é o nome hebraico, mas o nome em português é Jetro. E eu vou falar sobre essa parte da vida de Jetro, o quanto ele conheceu o seu genro, onde Moisés foi até a casa dele. Na casa dele, ele primeiro ajudou a filha deles porque estava sendo oprimida pelos homens que não deixavam elas dar de beber aos animais. E aí ele ajudou elas expulsando esses homens. E aí elas foram correndo lá para seu pai e ele falou: por que vocês voltaram tão cedo? E aí elas contaram tudo o que tinha acontecido e ele falou: por que vocês não trouxeram ele? E assim ele conheceu eles e Moisés casou com uma das filhas de Yitro. Yitro é um homem muito sábio que você vai conhecer hoje nessa porção. Ele era de outro povo. Quando Moisés teve que deixar a sua casa, não pôde levar a sua esposa, ele seguiu no seu propósito que Deus estava chamando para ir libertar o povo. E aí Moisés já estava vindo com o povo, lá aonde eu vou contar mais profundo sobre esse tema. E acompanhe comigo, Shemot, que é Êxodo, capítulo 19. Vou falar primeiro o capítulo 1 e o resto vou estar resumindo aqui para vocês. No terceiro mês, depois de o povo de Israel ter saído da terra do Egito, nesse mesmo dia, eles chegaram ao deserto de Sinai, depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto do Sinai. Eles acamparam no deserto, ali, diante da montanha. Israel acampou. Então eu vou falar hoje, Brasil, é tempo de subir um monte. Deus está chamando um povo, Deus está chamando você. E é através dessa porção que nós meditamos durante a semana, vou estar falando para vocês como Deus falou com o povo, como que foi experiências com o povo. Muitos já conhecem a palavra, mas devemos mergulhar no mais profundo na palavra. Versículo 8. O povo todo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disser nós faremos. Moshe, que é Moisés, relatou as palavras do povo a Adonai. Adonai disse a Moshe: virei a você em uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você, para que também confie em você. Então a gente vê que Deus ele queria falar com o povo, para que eles confiassem em Moshe, na autoridade que foi dada por Deus, para conduzir eles. E eles iam precisar ouvir a voz do Senhor, porque Deus queria ter um encontro com eles. E tudo é preparado para que eles pudessem se consagrar, limpar suas vestes. Eles fizeram algo mesmo de realmente limpar suas vestes, limpar, de se afastar de tudo que possa fazer com que eles pecassem, para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor, subir um monte. E isso é muito mais profundo, porque Deus nos chama para que possamos nos limpar espiritualmente, nos limpar a nossa vida, porque veste também fala da nossa vida, de podermos nos limpar tudo que precisa, tanto no físico quanto no espiritual. E Deus nos chama para isso, para que possamos ter um encontro. Então Deus ele queria ter um encontro com o seu povo. E você fala: mas é com aquele tempo, naquele povo. Não, a palavra de Deus está aqui é porque Ele quer falar comigo e com você. Ele nos deixou ensinamentos, a palavra dele, para que a gente pudesse mergulhar e aprender através de um povo, através da sua palavra. E Deus ele quer falar conosco para que a gente possa subir no novo nível e ouvir a sua voz. Ele nos chama hoje. Só que eles precisavam não tocar ainda na montanha, eles precisavam se consagrar. Somente quando eles ouvissem o som do shofar, aí eles iam poder subir e ouvir a voz dele. Então a gente vê que Deus na Bíblia, ele nunca falava no meio de muitos barulhos. Eles precisavam subir ao monte. E essa foi a primeira experiência que o povo teve com Adonai. Segundo o ensino judaico,
O monte não é sobre a altura física, é algo muito mais profundo que Deus quer fazer e se relacionar conosco. O monte fala sobre uma separação comum, elevação espiritual, decisão interior. Só que eles precisavam se preparar antes. Subir no monte exige escolha e nem todo mundo sobe, mas quem sobe ouve a sua voz. O Brasil, ele não está confuso, ele está despertando. Mas eu vejo um povo se posicionando, um povo que acordou, um povo que entendeu que não pode ficar calado. O Brasil, ele tem algo muito precioso. O Brasil é um povo que Deus está levantando, que está posicionando para liderar algo poderoso. As pessoas estão buscando entendimento, direcionamento, e nós estamos olhando para o Brasil. Nós estamos focando porque o nosso Mashiach vem de lá. Yeshua, ele vem de lá, que é Jesus. Ele vem para fazer aquilo que ele prometeu, que está em Apocalipse. E muitos estão perguntando: qual é o meu chamado? Você encontra no Senhor o seu chamado, mas falando no modo geral do povo. O Brasil, qual é o chamado do Brasil? O Brasil é chamado para liderar as nações, para trazer o maior avivamento dos últimos tempos. Deus está nos preparando, Deus está nos acordando, Deus está nos levantando para se posicionar, para não se omitir, para erguer a sua voz e falar. E isso é um movimento espiritual que está acontecendo, porque aquilo que está acontecendo no físico está acontecendo no espiritual. Há uma batalha pela nossa vida, há uma batalha pela nossa nação. E eu vejo que a nossa nação acordou. Nós vemos que Deus tem algo poderoso para fazer conosco. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos erguer. Precisamos nos posicionar nas esferas, em todas as áreas que tem, e se levantar no seu chamado. Não fique numa linha paralisado. Meu Deus, eu sei meu chamado, mas eu não consigo travar, ou eu não sei, eu só sei isso. Busca o Senhor e Ele vai te direcionar no seu chamado, no seu propósito. Assim que aconteceu comigo. Eu busquei o Senhor e Ele, ao longo do tempo, foi trazendo sinais, mas no tempo certo, de 2025, Ele trouxe clareza, mas eu tive que me posicionar, eu tive que buscar. E hoje eu estou aqui, mas eu estou aqui obedecendo. Eu estou obedecendo a Ele, obedecendo ao meu Senhor, porque quem não se desafia a obedecer ao Senhor fica travado e para, e fica lá, e não fez nada de diferença. E eu vejo isso na vida de quem? Primeiro, na vida de Yitro. Yitro, além de ser um dos povos pagãos, ele reconheceu o que Deus estava fazendo através de Moisés, através do povo. E ele, quando chegou lá, ele testemunhou e glorificou o nome do Senhor. A gente vê isso, o que Deus fez na vida de Yitro. E por isso que ele tem esse nome. Por isso que ele tem o seu nome na Paraxá. Porque ele fez a diferença. E Deus pergunta hoje: você está fazendo a diferença? Você está se posicionando? Ou você está se calando? Essa é uma pergunta para você refletir. E se você está se perguntando, é porque o Senhor está te chamando. E o inimigo das nossas almas, ele não quer que você saia da linha. Ele quer que você continue naquela linha lá. Não, eu sou crente, vou para a igreja, permaneço lá, paradinho. Não faz nada de diferente. Não busca, não é somente a gente pensar em nós. Eu estou vivendo a palavra de Deus. Deus nos chama para cumprir o ID. E Deus estava chamando o povo para cumprir o ID. Mas eles precisavam ouvir ao Senhor. Eles precisavam reconhecer o que Deus estava fazendo, trabalhando na vida deles, ensinando os seus mandamentos. E eles passaram por uma provação que foi o deserto. E eles foram sendo
treinados, só que muitos não foram aprovados. Deus está fazendo isso na nossa vida. Você está sendo aprovado ou reprovado? Vai ter que passar de novo. O povo passou muito mais tempo do que deveria. Em vez de ser 40 dias, eles passaram 40 anos. Você imagina isso? E só 2 se posicionaram. Só 2 tiveram a fé. Caleb e Josué. Somente eles 2 tiveram a fé e a ousadia. E eles tiveram a promessa de entrar na terra prometida. Mas o povo não, só os seus descendentes. Então reflita sobre o que Deus está falando com você hoje. A montanha, o lugar de encontro entre o céu e a terra. E nos ensina que o monte é o lugar onde o céu toca a terra. O Senhor desceu do monte Sinai. O povo tinha que subir e o Senhor descia. A gente vê que é um encontro, só que tem a nossa parte de subir, de se esforçar, de fazer o sacrifício, pagar o preço, e o Senhor descia. Mas isso tem uma preparação. A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente está falando de um rei, de algo poderoso. O Senhor, Ele é santo, poderoso. Algo que não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que se santificar. O monte, ele revela uns princípios. E Ele espera quem decide subir ao monte. Você está disposto a subir? Porque há um sacrifício. Há uma preparação antes de subir. Você está preparado? Você está se santificando? Você está o buscando como deveria buscar? É essa pergunta que eu quero que você pense, reflita o que Deus está falando com você. Deus não está chamando um indivíduo, mas um povo. Mas o Senhor está chamando a nação brasileira, o Brasil. Ele está nos chamando. O Brasil vai viver aquilo que ele tem que viver. O Brasil vai viver as promessas. Mas Deus está chamando todos. Ele está chamando a sua igreja. Ele está chamando a nação brasileira para viver o que tem para viver. Mas precisamos nos posicionar, precisamos nos erguer, precisamos falar da palavra do Senhor, precisamos nos posicionar. Esse ano Deus tem muitas coisas para fazer através da nossa vida. No Sinai, Deus não só falou com Moisés, Ele falou com o povo. E o povo, sabe, ele temeu, porque a voz de Deus é poderosa, mas Deus falou com eles. E Deus quer falar com a nossa nação. Deus quer falar com a nossa nação nesse tempo. E Ele está falando. Ele está falando através dos homens de Deus que Ele tem levantado para falar com o seu povo aquilo que o povo tem que fazer e tem que se erguer nesse tempo. E isso aconteceu para que o povo não dissesse assim: Se não ouvia a voz do Senhor. E eles ouviam, porque o povo precisava, porque senão eles iam deixar a incredulidade os parar, deixar de crer no Senhor. E o Senhor está falando comigo, com você, com a nação brasileira, e a gente está vendo. Ouça a voz dele, suba, porque se todo o povo brasileiro subir um monte, vai ouvir a sua voz. Deus, ele está chamando famílias para algo poderoso, um avivamento nas casas. Deus está chamando os jovens porque eles são fortes, porque eles se posicionam, e Deus quer você posicionado. Ele quer ver a nação posicionada, que não tem medo, mas que vai e faz a vontade do Senhor. Deus está chamando todos no seu chamado para ser essa voz profética. E Deus está chamando a nação brasileira. Deus está chamando para que a gente possa liderar as outras nações. Mas precisamos subir esse monte para que possamos ouvir a sua voz, o temer e o confiar, para que possamos proclamar a palavra do Senhor em todas as nações. Não possamos negligenciar o chamado do Senhor.
O chofar é o despertar do povo. A gente vê nessa passagem que o Senhor fala para o povo se preparar. E quando eles ouvirem a voz do chofar, é para eles subir. Vejam comigo. Mão nenhuma deve tocar nela, pois quem o fizer deverá ser apedrejado ou morto por flecha. Não se permite tirar que nenhum animal, nem seres humanos viva. Quando o chofar soar, eles poderão subir a montanha. Deus é um Deus que Ele cuida e protege. E Ele fala para que possamos primeiro ouvir para poder subir. Eu vou falar sobre isso. O que significa ouvir o som do chofar? O som do chofar significa despertar espiritualmente. O que é despertar espiritualmente? É o seu espírito está ativo no mundo espiritual, está o buscando. Mas o seu corpo físico precisa fazer isso para que o seu espírito se desperte. Deus está convocando e Ele está anunciando ao seu povo. E o chofar fala sobre permissão. Eles só podiam subir depois que o chofar tocasse. Aí é permissão para que eles pudessem subir. E primeiro ele marca a presença divina e anuncia a descida de Deus ao Monte Sinai. Convoca e reúne. E convoca o povo para o pé da montanha. Permitir o acesso. E aqui diz: o som alto sinalizou o monte, sinalizou o momento em que o povo pôde se aproximar da montanha após a revelação. Que poderoso Deus estava trazendo os seus mandamentos através da vida de Moisés para o povo entender que viver é viver os mandamentos do Senhor, obedecer seus mandamentos. É isso que Ele estava trazendo para o povo naquele tempo. Muitos perguntam, mas por que nem todos sobem ao monte? A gente vê que o povo fala assim: Moisés, fala com o Senhor e nós ouviremos. Não permita que a gente ouça a voz dele. O versículo base aqui, 20, versículo 16. Disseram ao Mochique, Moisés, fale você conosco e nós ouviremos. Não deixe, porém, Deus falar conosco, ou morreremos. E Moisés respondeu ao povo: não tema, pois Deus veio apenas para testá-los. Deus ele vem para nos testar. E Deus queria testar o povo. E Deus quer testar você. Quer que vocês o temam, para que não peque. Deus ele queria que eles ouvissem e temessem, para que eles não pudessem pecar. Deus ele nos testa, para que a gente tema Ele e não peque. Ande nos seus mandamentos. Subir o monte exige deixar coisas para trás. Ruído, orgulho, distração, medo. E eu falo hoje, Brasil, não é tempo de assistir de longe, é tempo de subir ao monte. Deus está chamando eu e você, a nação brasileira, para subir ao monte, para ter um encontro com o Senhor, para buscar, para se relacionar. Deus está chamando um povo para revelar a sua palavra, para se aproximar e apegar a sua palavra. A palavra na raiz, a palavra na Torá, a Tanaká, a Brihadachá, toda a palavra, a Bíblia completa, não é só meia. O monte hoje é oração, é posicionamento, é fidelidade, é coragem,